A senadora Simone Tebet, que foi candidata à presidência pelo MDB no primeiro turno, voltou agora pela manhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E logo após a votação, ela falou com jornalistas, afirmou que esse é o pleito mais importante para a atual geração, principalmente em relação à democracia. A MDBista vai agora para São Paulo, vem aqui para São Paulo durante a tarde para acompanhar a apuração dos votos na capital paulista ao lado do ex-presidente Lula. E ainda falando sobre esse assunto, girando os nossos comentaristas, começando por você agora, Roberto Mota. Mota, ela, pelo menos em relação aos nomes da terceira via, muito se fala que ela se projeta bastante para a próxima eleição presidencial, mas é bom lembrar que ela vai ficar agora um tempo, pelo menos com um cargo público ou de senador, ou da tentativa que ela teve para ser presidente da República, ela fica de fora, mas ela é cotada para um eventual ministério de Lula, claro, se o ex-presidente Lula ganhar a eleição. Tiago, a política é cheia de surpresas, né? E surpresas que, às vezes, de uma magnitude totalmente inesperada. Basta a gente lembrar dos políticos que surgiram na cena e ganharam muita notoriedade nas eleições de 2018. Alguns deles viraram poeira nessa eleição agora, né? Provavelmente vão se retirar da vida pública, porque cometeram erros graves nas suas alianças e depois e nas suas posições políticas, e o eleitor cobrou disso nas urnas, né? O eleitor brasileiro hoje não é o eleitor dos anos 80. O eleitor brasileiro hoje tem acesso à informação, forma a sua opinião, tem mais interesse hoje, às vezes, na escalação dos ministros de um determinado tribunal do que da seleção da Copa do Mundo. Esse é o eleitor brasileiro que eu encontro nas ruas todos os dias. A questão é, esse eleitor vai esquecer as falas da Simone Tebet no primeiro turno, em que ela se colocava como uma alternativa, né? Porque a terceira via, vamos lembrar, era nem Lula nem Bolsonaro. A terceira via não era nem esquerda nem direita, era um novo caminho, com propostas, com ideias novas. E aí isso tudo vira poeira, vira fumaça, de uma hora para outra. Eu acho difícil o eleitor esquecer disso. Os dois candidatos da terceira via, Simone Tebet até que aproveitou bem esse período de campanha e ficou mais conhecida, Amanda, e ela tinha o quê? 8% mais ou menos de intenções de voto no primeiro turno. Como deve ser feita essa distribuição? E como disse o Tiago, um possível cargo no governo Lula? Adriana, Simone teve pouco mais de 5% dos votos no primeiro turno, né? O Ciro Gomes 3%. Então, para a gente ter uma noção de como foi polarizado, na verdade, é quase como se o segundo turno tivesse sido antecipado para o primeiro, porque os dois principais candidatos que foram ao segundo turno tiveram 92% dos votos válidos já no primeiro turno, ou seja, desse larguinho de votos, sobrou muito pouco para pescar. A chance mesmo ou era virar voto do adversário, ou então pescar a maioria desses votos da terceira via, que só somam 8% do total. A Simone certamente sai muito maior do que ela entrou. Aliás, algumas figuras, acho que a gente tem que ficar atenta para o próximo ciclo eleitoral. Eu coloco aí a Simone, a Marina, que continua com muita visibilidade. Aliás, as duas participaram ativamente da campanha de Lula, principalmente nesse segundo turno. Então, mulheres fortes que são ministeriáveis, são nomes cotados fortemente para o ministério, caso Lula seja eleita. Simone acenou, gostaria de ser ministra da Educação, mas isso provavelmente seria prometido para alguém do PT, obviamente, num cenário em que Lula seja eleito. A Simone poderia ficar com o Ministério da Agricultura, o nome da Marina é lembrado para o meio ambiente. Acho que outras figuras que a gente tem que ficar atentas também para o próximo ciclo eleitoral são Romeu Zema, apareceu muito nesse segundo turno, fazendo um papel parecido com o da Simone, só que para a campanha do Bolsonaro, em Minas Gerais. Temos que ficar atentos ao Tarcísio, principalmente se ele for eleito governador de São Paulo. Obviamente, qualquer governador de São Paulo é automaticamente alçado ao posto de presidenciável num próximo ciclo eleitoral. Então, são essas pessoas que me vêm à cabeça imediatamente. Claro que a gente vai ter que ficar atento também aos governadores, por exemplo, que vencerão a disputa hoje. Se o Eduardo Leite vencer no Rio Grande do Sul, significa uma sobrevida para o PSDB, pode ser um presidenciável para 2026.
Não sei, mas de qualquer forma, a Simone Tebet, eu acho que tem uma capacidade grande, principalmente as últimas pesquisas, algumas da Atlas mostravam claramente isso, de transferir a maior parte de seus votos para Lula. Coisa de 60% dos votos da Simone seriam transferidos para Lula, segundo os últimos levantamentos. No caso de Ciro, isso ficava mais ou menos dividido. Vamos ver, o papel que a Simone tem pode ter sido o que ela desempenhou nesse segundo turno, que aliás foi muito mais do que os petistas esperavam. Eles esperavam uma declaração de voto, de repente uma gravação para um programa eleitoral. A Simone foi muito além, ela acompanhou o Lula em várias agendas, em outras em que ele não poderia estar presente, ela esteve presente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, foi mais de uma vez, viajou, promoveu agenda sozinha, promoveu agendas com Alckmin, promoveu agendas com Marina, então ela entregou muito mais do que Lula esperava. E por isso mesmo ela subiu enormemente no conceito do ex-presidente.